Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, do município de Imperatriz, Maranhão. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre Lamarck, conforme eu falei para vocês que a gente continuaria. Na aula passada a gente viu as duas primeiras ideias de Lamarck, que foi a tendência para o aumento de complexidade, ou seja, os seres vivos têm uma tendência a se tornarem mais complexos, e a segunda que era o surgimento de órgãos em função da necessidade de se ter esses órgãos. Ou seja, se os seres vivos tinham uma tendência para o aumento da complexidade, é porque eles tinham uma tendência a ter órgãos mais complexos, necessidade de ter esses órgãos no organismo, certo? E hoje a gente vai ver as duas seguintes. Então, continuamos aqui falando sobre as ideias de Lamarck. Então, a terceira era o quê? O desenvolvimento ou atrofia de órgãos, que é conhecida popularmente nos estudos, nos livros de evolução, como lei do uso e desuso. O que essa lei diz basicamente? Quer dizer, se eu uso, eu preciso. Se eu não uso, eu não preciso. Então, se eu uso, ok, vai ficar. Se eu não uso, vai cair em desuso, que vai deixar de ter função, então eu não vou precisar daquilo ali. Então, o que é o desenvolvimento ou atrofia dos órgãos? É o desenvolvimento dos órgãos e sua força de ação são proporcionais ao seu emprego, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu utilizo muito um órgão, que ele tem muita função no organismo, aquilo ali ela vai continuar se desenvolvendo. O desenvolvimento ele continua, portanto, permanece no corpo, permanece funcionando, eu permaneço usando. À medida que o tempo vai passando, se eu tenho um órgão que eu não utilizo, ele vai perdendo a função. Como assim? Ele vai atrofiando, 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 até cair em desuso. É o que a gente chama de atrofia do órgão. Se ele cai em desuso é porque eu não preciso. Por isso a lei ficou conhecida como lei do uso e ou desuso, porque ou eu uso ou eu não uso o órgão. Como exemplo, ele falava disso aqui, ó, dessas cobras aqui, as serpentes. O que ele falava? Que as serpentes eram animais que tinham patas bem pequenas e que caminhavam utilizando essas patas, porém, elas precisavam passar por espaços bem pequenos, então elas precisavam escorregar, deslizar sobre o solo. E esse deslizar sobre o solo foi fazendo com que esse corpo dessas serpentes fossem se alongando, e como elas deixaram de usar as patas, elas se tornaram ápodes. E o que são ápodes? É quando o animal ele não possui pés. Então se tinha a ideia disso, de que quando você não usava, isso se atrofiava e consequentemente você deixava de ter. Era a ideia que Lamarck tinha para as serpentes, que elas tinham corpo pequenos e pequenas patas, mas como elas precisavam passar por espaços pequenos, elas tinham que alongar o corpo para passar por aquele espaço. E isso foi tornando cada vez mais seus corpos alongados. E como elas não utilizavam as patas, elas acabaram se tornando ápodes, certo? E a gente tem também aí ele fala, né, aqui ó, a ausência de pernas em serpentes, e fala também da presença de pernas compridas nas garças. Eram explicadas por Lamarck como características conquistadas em decorrência da pressão do ambiente. Ou seja, o ambiente estava pressionando esses animais a não ter, né, deixar de usar as patas, no caso das serpentes, e ter as patinhas longas, no caso dessas garças aí. E aí o que ele explicava para as garças? O que ele falava sobre as garças? Ele falava que as garças, como elas caminham ali dentro da água, para não tocar suas penas nas águas, o que elas faziam? Elas esticavam as suas pernas para não tocar essas penas. E essa questão delas se esforçarem para manter seu corpo fora da água em regiões inundadas, fazia com que as pernas elas fossem se alongando, e isso propiciou o alongamento da perna desses animais, ficando então animais com pernas longas. Isso é o que? Desenvolvimento do órgão, desenvolvimento dessa parte do corpo. No caso da garça foi o desenvolvimento da perna. No caso da cobra foi a atrofia. Isso nas ideias de Lamarck,
certo? E aí o que ele falava no quarto ponto? Ele falava sobre a herança do adquirido, que ficou conhecido também como lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Isso significa dizer o quê? Que tudo que foi adquirido durante a vida de um organismo era conservado e transmitido aos descendentes. Ou seja, se essa cobra aqui, ao longo do tempo, ela perdeu as patas e alongou o corpo, isso ela ia passar para as futuras gerações. Porque ela adquiriu, é uma herança que ela adquiriu, então ela ia passar, é a lei da transmissão desses caracteres, então ela ia passar isso para a próxima geração. A mesma coisa ia acontecer com a garça. Se a garça ela não tem, se ela conseguiu, né, alongar as suas pernas, ela vai passar isso para as próximas gerações. Isso é o que? É os conceitos de Lamarck. É aquela mesma coisa, se você vai para a academia, você treina, você vai aumentar seus músculos, certo? E aí você vai ficar bem definido, corpo bonito, barriga chapada, gominhos na barriga, beleza. E aí, na ideia de Lamarck, isso é o quê? Você adquiriu essa herança. Então, se você adquiriu esse corpo, os seus filhos já iam nascer com essa característica, porque você ia passar isso para as futuras gerações. Por quê? Você fez um desenvolvimento de um corpo e o seu corpo foi desenvolvido daquela forma ali, segundo essa questão da lei do uso e desuso, ou seja, você está usando o músculo, você está contraindo ele, você está definindo ele, então ele vai ficar definido. E quando você for, quando se reproduzir, você vai passar essa característica para as futuras gerações. Mas isso a gente sabe que não acontece. Porém, na época, devido aos estudos serem restritos, serem poucos, acreditava-se que era possível. Porém, os trabalhos de Lamarck não foram muito aceitos. Primeiro, porque muitas pessoas ainda acreditavam na teoria do fixismo. E como Lamarck foi o primeiro, então ele foi o que deu o pontapé inicial para começar-se a estudar as teorias da evolução. E nem tudo, de fato, está errado dentro da teoria de Lamarck. Então, embora ele não tenha usado o termo evolução para explicar as suas ideias, porque na época dele o termo evolução era uma conotação para dizer o quê? Que era o significado de desenvolvimento do indivíduo do nascimento até a morte. A ideia na época de Lamarck era conhecido como progressão, era uma explicação progressiva para a transformação dos seres vivos, certo? Então a gente tinha a teoria da evolução de Lamarck, era a teoria da progressão de Lamarck, que é o termo mais adequado para ele, e não de evolução, porque na época não se usava esse termo ainda, certo? Mas Lamarck teve uma contribuição muito grande porque ele foi o primeiro a colocar o termo adaptação dentro de evolução. Ou seja, ele trouxe essa ideia da adaptação. E isso perdura até hoje dentro da evolução, sobre adaptação. Porque os seres vivos eles precisam se adaptar ao ambiente. E essa adaptação, ela vem o quê? Com o desenvolvimento de novas características, que é propiciado através de alterações que tem no DNA desses indivíduos. Mas isso a gente vai ver futuramente. A gente só tem que entender que as ideias de Lamarck, elas tinham muito desvio do que acontece naturalmente, não porque Lamarck não estudava, não porque Lamarck era desatento, mas por causa do contexto da época, como era restrito, a falta de conhecimento, a falta de estudos de genética, a falta de material de diferentes partes do mundo. Então tudo isso é muito complicado. Vocês vão ver que quando Darwin fez o estudo dele, que vem posterior a Lamarck, você vai ver que ele rodou o mundo coletando material. E aí sim ele tinha um aporte de material para fechar esses dados. Porém, ainda faltava muita coisa. A gente vai ver futuramente como que essas coisas elas foram se encaixando ao longo do tempo. Mas Lamarck foi muito importante para abrir a mente das pessoas, entenderem que ocorre evolução, que as espécies elas mudam, tem a questão do transformismo e essas espécies elas se adaptam, como ele colocou dentro da teoria dele, certo? Mas aí tem a questão da resistência ao lamarquismo. Como assim resistência? As pessoas elas não aceitaram essa questão do lamarquismo, que é esses 4 pontos que ele colocou. Tendência para o aumento de complexidade, o surgimento dos órgãos em função da necessidade, lei do uso-desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, a teoria ela não foi amplamente aceita na época em que foi elaborada. Muitos cientistas ainda eram adeptos ao fixismo.
e outros contestavam as suas ideias, que foram esses 4 pontos que eu coloquei para vocês. Um deles era Georges Cuvier, que viveu aí de 1769 a 1832. Ele era um naturalista francês, dedicou seus estudos aos fósseis. Então, se você estuda fóssil, você consegue fazer uma anatomia comparada, você consegue comparar os seres vivos. E isso foi fundamental para a teoria da evolução que a gente tem hoje, que é da seleção natural. Então, Cuvier, ele era contra a ideia do aumento da complexidade orgânica. Por quê? Porque para ele, os seres vivos eles eram compostos por partes complexas que se interrelacionavam, que se relacionavam uma com as outras. E a alteração em uma das partes poderia afetar todo o organismo. E isso de fato acontece. Você tem várias partes interagindo entre si, partes complexas em um organismo. Se uma delas é alterada, consequentemente vai alterar as outras. Então é necessário que dentro da evolução, essa alteração, ela se encaixe com as outras partes, entendeu? Então Cuvier, devido às limitações de estudos também da época, que ele só tinha ali a questão do estudo dos fósseis, ele era contra essa ideia do aumento de complexidade orgânica. Mas acontece esse aumento de complexidade orgânica. A gente vê estudando os seres vivos como é que acontece, certo? E isso foi descoberto mais na frente. Só que a Cuvier era contra. E como ele era um cientista muito renomado, já era uma grande coisa a resistência ao lamarckismo. As outras pessoas, elas não iam aceitar porque já tinham cientistas muito renomados que eram contra essa teoria. Um outro era o August Weismann, que em 1882 ele fez duras críticas à lei da transmissão dos caracteres adquiridos. August Weismann, ele viveu aí de 1834 a 1914, ou seja, um século depois de Cuvier. Ou seja, você vê aí, Cuvier, ele é contemporâneo de Lamarck. Eles viveram no mesmo tempo. Então, Lamarck estava publicando, Cuvier estava criticando. Era isso que acontecia. Mas aí, posteriormente, um século depois, estava Weismann. Então, já tinha mais estudos, já tinha mais coisas catalogadas, já tinha mais novos conhecimentos, mais, vamos dizer assim, ferramentas para realizar estudos, um século depois, né, de Lamarck e de Cuvier. E o Weismann, que foi em 1882, o que ele fez? Ele veio, então, a criticar essa lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Por quê? Porque o Weismann ele trabalhava com ratos. E o que ele fazia? Ele cortava a cauda dos ratos e colocava eles para reproduzirem. E os filhotes nasciam com cauda. Ele cortava, reproduzia, continuava nascendo com cauda. Ele fez isso por 100 gerações. E todas as gerações nasciam com cauda. Ele disse, porra, mas se Lamarck disse que quando eu adquiro uma característica, essa característica é passada para as próximas gerações, por que se eu corto a cauda, o rato ele não nasce sem a cauda, já que eu cortei e é uma característica que eu adquiri ficar sem a cauda? Então não faz sentido. Então ele fez críticas duras, né, a essa lei de transmissão dos caracteres adquiridos, porque de fato não é assim que acontece a transmissão dos caracteres. A característica ela tem que estar impregnada ao material genético, ela tem que estar nas características genéticas da pessoa, senão ela não é transmitida. Por exemplo, se você te cortar um braço, seu filho vai nascer sem braço? Não, não vai, porque isso não afetou seu material genético, isso foi só uma cirurgia que foi realizada. E vocês sabem disso observando isso. Então, por isso ele era um crítico muito feroz, né, a essa lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E vale ressaltar que na época era mais fácil você fazer experimentos com esses animais, por exemplo, cortar a cauda dos animais. Hoje, para você fazer esses experimentos é bem mais complicado, tem que passar por um comitê de ética, aprovação, o animal não pode sofrer dor, tem que cuidar, colocar o bem-estar do animal sempre em primeiro lugar. Então tem todo um comitê de ética elaborado para avaliar se essa pesquisa é realmente necessária. O animal ele não pode sentir dor. Então tem todo um contexto envolvendo a pesquisa e envolvendo animais. Nada deve envolver maus tratos aos animais. Isso existiu no passado. Atualmente a ciência ela se coloca aí para tentar para tirar mesmo esses maltratos animais aí. Mas a gente sabe que ainda existe questão de cosméticos aí que tem sérias polêmicas com essa questão do teste de produtos em animais, certo? A gente finaliza a nossa aula por aqui. Tenham todos um bom descanso e até a nossa próxima aula.